Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Todos já acharam? Vamos ler com aqui o Santo Bom Espírito. A oração modelo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmão, nessa passagem aqui, Jesus Cristo está trazendo a realidade sobre a hipocrisia, né? A pessoa parecer ser uma coisa, quando na verdade ela é outra coisa, né? A pessoa demonstra uma determinada intenção, mas na verdade as intenções são diferentes daquela que ela está mostrando, né? E se fosse uma pessoa qualquer falando que aqueles homens estavam orando ali nas esquinas para serem vistos pelos homens, se fosse uma pessoa qualquer que tivesse dito isso, aqueles ali são hipócritas, eles estão orando nas esquinas para serem vistos pelos homens, as pessoas iriam dizer: não, mas toma cuidado, você pode estar caluniando o homem de Deus. Você pode estar caluniando o homem de Deus, pode ser uma pessoa zelosa, pode ser uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, e você está aí falando mal de alguém que serve a Deus, de alguém comprometido, de alguém que honra e glorifica a Deus. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Chamar esse tipo de pessoa de hipócrita pode ser uma pessoa com um nível espiritual muito mais elevado que todo mundo, por isso que ele está ali orando na esquina ali. Quem é você para julgar a intenção do coração, né? Não julgueis, não julgueis. Mas não era uma pessoa qualquer que estava dizendo que aqueles homens orando nas esquinas ali eram hipócritas. Era o próprio Jesus que estava dizendo isso, né? E Jesus, ele conhecia muito bem as intenções do coração, né? Jesus estava fazendo um milagre e Jesus conhecia o pensamento das pessoas que estavam vendo aqueles milagres ali. Então, Jesus, enquanto todo mundo estava enxergando aquilo como zelo, como dedicação, como compromisso, como grandes homens de Deus, enquanto aquilo admirava todo mundo, Jesus Cristo enxergava que aquilo ali era uma grande hipocrisia, né? E Jesus Cristo, irmãos, ele está denunciando esse tipo de coisa, está mostrando para eles que eles deveriam enxergar para esse tipo de coisa. E hoje em dia é muito interessante, porque as igrejas ensinam os membros a não enxergar a hipocrisia, né? Não fica aí enxergando a hipocrisia, não fica aí dizendo que as pessoas estão tendo uma intenção diferente. Não, faz de conta que é todo mundo de Deus, faz de conta que está tudo certo, faz de conta que não existem hipócritas. Quem é você
para dizer que as intenções são erradas. Não. Feche os olhos para a hipocrisia. E Jesus Cristo está fazendo justamente o oposto. Não, abra os seus olhos para a hipocrisia. Enxergue a hipocrisia. Não finja que a hipocrisia não estará ali, né? E hoje em dia nós não temos problemas com pessoas orando na esquina, sabe? Essa não é a nossa realidade, pessoas orando na esquina. Mas é lógico que a hipocrisia não acabou, né? A hipocrisia não é uma coisa rara de se ver, uma coisa assim eventual, uma coisa assim que nós não conseguimos enxergar. Não, a hipocrisia ela está entranhada em todas as denominações, em todas as culturas, em todas as tradições, né, irmãos? Simplesmente ela não acabou, ela apenas se adaptou. Ela nunca acaba. É uma inocência, uma cegueira muito grande achar que a hipocrisia diminuiu ou a hipocrisia é difícil de se achar. E hoje em dia, irmãos, nós não temos pessoas orando nas esquinas, mas nós temos pessoas, por exemplo, indo na igreja para congregar, para serem vistos pelos homens. Eles não querem cultuar Deus, não querem buscar Deus, mas eles querem ser vistos como homens de Deus, querem ser vistos como pessoas zelosas de Deus. Muitas irmãs estão congregando, elas não querem cultuar Deus, elas querem desfilar roupa nova, né? Então as motivações são motivações pecaminosas, mas para todo mundo elas falam que é porque quer cultuar Deus, precisa colocar Deus em primeiro lugar, né? Precisa honrar Deus, né? Então há uma hipocrisia muito grande nesse tipo de coisa. Hoje em dia muitas vezes as pessoas estão testemunhando, sabe, não porque elas querem glorificar a Deus, porque Deus fez alguma coisa, não, eles estão lá contando testemunhos fantásticos, muitas das vezes até inventados, para serem vistos pelos homens, né? Olha como eu sou espiritual, olha como Deus fala comigo, olha só como que Deus me usa, né? Deus não usa você, mas Deus usa para mim. Olha quantas coisas eu tenho para contar. Não acontece nada disso na tua vida, mas para mim, Deus usa milagres o tempo todo, sabe? Muitas das vezes, sabe, é só para ser vistos pelos homens. Então a hipocrisia está em todas as áreas que você possa imaginar. Muitos pregadores estão pregando não porque eles entendem que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Não, muitos pregadores estão pregando para serem vistos pelos homens, né? Eles estão lá negociando os cargos, comprando os cargos. Eu faço isso para você, você me dá um cargo ali, né? E você bota meu filho aí, eu boto o seu filho aqui, né? E eles fazem lá as negociatas deles, sabe? É igualzinho a política, né? A política, eu voto esse negócio aí, mas aí eu ganho isso aqui, né? Eles não estão preocupados em honrar Deus, glorificar Deus, pregar o evangelho. Eles estão preocupados em ser vistos pelos homens, em ser reconhecido pelos homens. Então Jesus, irmãos, ele está trazendo essa realidade, e se nós não nos atentarmos para essa realidade da hipocrisia, nós mesmos podemos ser os hipócritas e nem ao menos se dar conta, sabe? Essa é a pior parte da hipocrisia, sabe? Você não enxerga a hipocrisia dos outros, sabe? Você está correndo um sério risco de não enxergar a sua hipocrisia também, né? Você corre um sério risco de ser um hipócrita junto com os outros, né? Por que muitas pessoas não têm alegria de congregar, não têm prazer de congregar, não estão indo na igreja porque entendem que Deus precisa ser cultuado, mas ainda continuam congregando? Por que eles ainda continuam congregando? Porque eles querem ser vistos pelos homens. Eu não quero que as pessoas fiquem dizendo que eu parei. Não, eu quero que as pessoas me vejam como alguém que caminha com Deus. Eu quero que as pessoas me vejam não como um parado, como um perdido que se desviou. Então eu não tenho alegria, não tenho prazer, não tenho satisfação
mas eu ainda congrego. Você vê, é fácil a gente ser um hipócrita e nem ao menos perceber, né? Porque as motivações simplesmente são motivações corrompidas, são motivações pecaminosas que nos fazem congregar, que nos fazem buscar a Deus. Sabe, como é que Jesus Cristo vai nos mandar lutar contra esse tipo de coisa? Sabe, Jesus Cristo vai dizer, sabe, eles estão orando nas esquinas, sabe o que você vai fazer? Vocês vão orar lá no seu quarto, vocês vão entrar no seu quarto, vocês vão fechar a porta do seu quarto e vocês vão orar lá, sabe? Lá no quarto, sozinho, lá não tem lugar para exibicionismo, você não tem como se exibir lá, não tem ninguém para ver. Então, se você está orando lá no seu quarto, sozinho, sabe, é porque você realmente quer falar com Deus, sabe? Então, você luta contra a hipocrisia dessa maneira, sabe? Vocês vão percorrer o caminho contrário daqueles que estão procurando ser vistos pelos homens. Sabe, as pessoas, o que as pessoas fazem para querer ser vistos pelos homens? As pessoas estão procurando igrejas grandes, bonitas, luxuosas, para desfilar roupa, para mostrar o carro, porque ali tem a estatura da patente, tem a estatura do cargo, do emprego, do salário. Sabe? As pessoas estão fazendo isso para ser vistos pelos homens. Você congrega na igreja que tem pouca gente, aonde desfilar moda lá não vai ter graça. Congrega na igreja pequena, na igreja simples, onde você não aparece, sabe? Procura fazer o caminho oposto, percorrer o caminho contrário, Sabe aquela visita daquele enfermo que é rico, que todo mundo gosta de ir, onde acaba a visita, serve comida, a visita enche. Então, faz o caminho oposto, vai naquela viúva lá, que é simples, pequena, casa um ovinho assim, ninguém vai. Então, quando chega na visita daquela irmã lá, todo mundo dá uma desculpa, fala que está ocupado, tem que trabalhar, sabe? Todo mundo pula fora, ninguém. Então é naquela lá que você tem que ir, porque ir na outra é fácil, Você pode achar que está indo na igreja grande para glorificar Deus, você pode achar que está indo na visita lá do rico lá para glorificar Deus, mas quando você não tem prazer em ir na igrejinha pequenininha, quando você não tem prazer de visitar a pobre viúva lá que ninguém vai, sabe, você mostra as intenções pecaminosas do coração. Você vê, irmãos? Então, como é que a gente luta com a hipocrisia? Sabe, é dessa maneira, irmãos. Sabe, é percorrendo um caminho contrário daqueles que procuram ser vistos pelos homens. Sabe, é muito fácil, irmãos, chamar a hipocrisia de zelo, de dedicação, de compromisso, As pessoas não estão congregando, as pessoas congregam sem alegria, sem prazer, sem entender que Deus precisa ser cultuado, sabe, irmãos? E elas estão chamando isso de zelo, de dedicação. Eu não tenho prazer para ir, não tenho alegria para ir, mas eu vou, eu continuo indo, sabe? Porque eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter dedicação, sabe? Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, mas a alegria não tem mais, sabe? Então é fácil chamar de zelo, dedicação e compromisso aquilo que na verdade se chama hipocrisia, Então olha só a realidade que Jesus Cristo está mostrando, Aquelas pessoas que as pessoas olhavam, oravam nas esquinas e as pessoas chamavam de zelosos, comprometidos, homem de Deus, Jesus Cristo está chamando esses mesmos de hipócritas, sabe? Vocês são hipócritas, sabe? E facilmente, irmãos, nós entramos nessa realidade. Por que as igrejas hoje em dia estão tão preocupadas em fazer templos cada vez mais grandes, cada vez mais bonitos, bancos cada vez mais confortáveis, sabe, coisas extravagantes, tem que ter um estacionamento embaixo, tem que ser a coisa mais linda? Por quê? É porque os hipócritas, eles querem congregar a igreja sim, onde eles possam ser vistos pelos homens, onde a igreja esteja à altura do seu nível,
né? Ainda que a pessoa não tenha nada, né? Ela quer fingir que tem. Então, essas igrejas chamam muitas pessoas. A igreja deveria fazer um caminho oposto, deveria privar pela simplicidade, pelas coisas mais simples, para justamente estar afastando os hipócritas e estar mantendo as pessoas que verdadeiramente estão com uma motivação correta dentro do seu coração. Mas as denominações estão fazendo justamente o caminho oposto, né? Como os hipócritas são muitos, são a maioria, né, irmãos? Então as igrejas precisam se adaptar a eles, e é isso que nós estamos vendo, né, irmãos? Então Jesus Cristo vai trazer essa realidade aqui. Jesus Cristo vai dizer: os hipócritas, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. As pessoas estão indo na igreja para serem vistos pelos homens? Já recebeu o galardão. A única recompensa que eles vão ter é ser reconhecidos pelos homens, né? Não há um tesouro eterno, não há uma recompensa eterna, né? As pessoas estão achando: não, eu não tenho alegria para ir, mas eu estou indo na igreja, então Deus vai ter que reconhecer, Deus vai ter que reconhecer, Deus vai ter que me salvar, e eu vou alcançar o céu sim, porque mesmo sem querer ir para a igreja eu vou. Não, Jesus está dizendo: não, você já recebeu a sua recompensa. A motivação errada, sabe, o máximo que você vai ter é o elogio das pessoas, como sendo um grande homem de Deus, como sendo um servo de Deus, sabe, nada mais vai alcançar a respeito disso. Então Jesus não está dizendo para os discípulos: eles estão orando nas esquinas, vocês oram na esquina também, mas orem com a motivação correta, mas façam iguais a eles. Não, Jesus Cristo não está mandando fazer iguais a eles. Jesus Cristo está mostrando: vocês vão ser diferentes, sabe, vocês vão percorrer o caminho oposto. Aquilo que não faz vocês serem vistos, é esse caminho que vocês vão percorrer, né, irmãos? E Jesus Cristo, então, irmãos, ele vai dizer: e quando orardes, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos, né? Jesus Cristo está falando sobre oração, sobre hipocrisia na oração, e Jesus Cristo, então, ele vai ensinar como orar, e ele vai ensinar o que não fazer na oração. Não, sabe, vocês não ficam usando aí de vãs repetições, sabe? A gente não tem palavras mágicas no cristianismo, onde a gente repete aquelas palavras, né? Como muitas vezes acontece com os pagãos, né? Tem lá a oração da Ave Maria, lá, por exemplo, lá na igreja católica, lá você repete a oração 20 vezes, aí você vai ver que você vai receber aquilo. Não temos palavras mágicas, não temos orações mágicas, sabe? E é preciso tomar muito cuidado, irmãos, porque facilmente os crentes, eles são supersticiosos e eles começam a ter palavras mágicas, né? Muitas vezes os crentes não estão nem aí para Deus, não congrega, né? Não busca Deus, eles não têm preocupação nenhuma em conhecer a palavra de Deus, sabe? Mas eles têm às vezes as palavras mágicas, né? Quantas vezes eu já não ouvi: quando você estiver, por exemplo, andando de carro, né, e de repente vem um caminhão ao seu encontro e você vê que você vai morrer, você fala: Jesus, você fala assim: Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Tipo uma palavra mágica que você fala assim, sabe, no momento de dificuldade. Sabe, irmãos, nós já estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos, e precisamos nos lembrar disso todo dia, sabe? Não é uma palavra mágica para um momento de dificuldade, sabe? A gente se lembrar e falar, e aí naquele momento a gente está coberto pelo sangue de Deus. Antes não, mas naquele momento ali, o sangue de Jesus Cristo cobriu, o milagre acontece. Não, irmãos, não temos palavras mágicas, irmãos. Isso vem, sabe, de heresias, irmãos, de seitas que dizem, por exemplo, que as nossas palavras têm poder. Não, as palavras têm poder. Você acorda de manhã e você fala assim: eu sou um vencedor, eu vou vencer, sabe? E de repente você vence. Não, irmãos, as nossas palavras não têm poder, não temos palavras mágicas, não usamos a palavra de Deus
dessa maneira, sabe? A palavra de Deus tem poder. Meu irmão, só Deus diz: haja luz e houve luz. A gente pode acordar e dizer todo dia: sou vencedor, e não vencer nada. Irmãos, então é preciso pensarmos nas palavras. Nós já estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Devemos nos lembrar disso todo santo dia, sabe, irmãos? E usar as palavras desse jeito, né? Seja no momento de dificuldade, ou seja na oração, sabe, irmãos, é algo que mostra que nós não compreendemos como falar com Deus. Então Jesus Cristo, ele vai nos ensinar como falar com Deus. Jesus Cristo vai dizer: e quando orar, vai dizer: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás no céu. Né? Por essa razão, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Essa oração aqui, irmãos, é uma oração modelo, né? Quando nós fazemos as nossas orações, é sempre bom a gente conferir se ela está de acordo com essa oração modelo aqui, sabe? Não é para a gente orar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, né? Do jeito que a gente deseja, não, irmãos. É preciso que nós venhamos a orar de maneira correta. E a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer é: Pai nosso que estás nos céus. A quem nós estamos dirigindo a nossa oração? A um Pai. Deus, ele é nosso Pai. Sabe, Deus não é um ser, uma criatura, sabe, rancorosa, com raiva, onde nós vamos até Ele com medo e receoso. Não, Deus é o nosso Pai, um Pai bom, um Pai amoroso. Então nós falamos com Deus na nossa oração como se nós estivéssemos falando com o nosso Pai. Sabe, o filho não tem medo de falar com o pai. Sabe, o filho tem liberdade para falar com seu pai. É por isso que é muito problemático hoje em dia quando os pais, sabe, tratam o filho mal quando o filho fala com ele. Os filhos muitas vezes querem falar: pai, some daqui, sai daqui, não quero falar com você. Maltrata o filho, ofende o filho, sabe, porque isso é uma deturpação do papel de pai. Os pais dessa terra, sabe, eles são uma representação do Deus Pai. Quando a gente fala com Deus, é dessa maneira que Deus fala conosco? Não, né, irmãos? Então, o Deus é aquele que nos ouve. Deus é aquele. Os filhos, quando eles têm um pai que tem um papel deturpado, sabe, quando eles vão até Deus, eles imaginam que Deus é desse jeito também. Mas se eles têm um pai que eles podem confiar, um pai amoroso, que os ouve, que os respeita, eles vão até Deus. Deus é o nosso Pai? Então eu vou conversar com Deus, porque eu converso com meu Pai é amoroso, meu Pai me ouve, meu Pai me respeita, então eu posso falar com Deus do mesmo jeito, que Deus não é meu Pai? Então tá. Então, é assim que nós vamos a Deus, falando com Ele como se Ele fosse o nosso Pai, né? E Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual que é a primeira prioridade na oração? Santificar o nome de Deus. Sabe, nós oramos a Deus, irmãos, para que Deus possa nos dar uma vida onde o nome dele é santificado, onde ele seja honrado, onde ele seja glorificado. Sabe por que muitas orações não são ouvidas? Porque as pessoas estão orando para santificar a sua saúde, estão orando para santificar o seu emprego, estão orando para Deus santificar as suas finanças. Sabe, elas não estão nem preocupadas em Deus, que eu possa nessa enfermidade aqui te honrar, te glorificar, que tu seja santificado, Deus, nessa enfermidade aqui, sabe, que eu possa resplandecer a sua glória, sabe, que as pessoas possam te conhecer mediante essa minha enfermidade aqui, mediante esse meu problema financeiro, mediante essa adversidade que aconteceu, sabe, santificar o nome de Deus. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar, irmãos, na nossa oração é pedir para que a nossa vida, independente se ela esteja normal, com dificuldade, com enfermidade, sem enfermidade, problema financeiro, sem problema financeiro, é pedir, irmãos, para que a nossa vida santifique o nome de Deus, honre a Deus,
glorifique a Deus. Essa deve ser a primeira preocupação. E é aquilo que Jesus Cristo está mostrando aqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe, não é venha o dinheiro, venha a casa, venha o carro, venha a cura, Senhor, porque eu não aguento mais. Venha a cura, e olha, e ora, oração atrás de oração, venha a cura, Senhor. Venha. Não, irmãos, venha o teu reino. Sabe, que o teu reino possa avançar através da minha vida. Sabe, que as pessoas possam conhecer a tua palavra através da minha vida. Sabe, que eu possa ser usado como um instrumento nas tuas mãos para que o teu reino avance, para que o seu evangelho seja proclamado, para que a sua palavra possa ser conhecida, né? Venha o teu reino. Sabe, olha só como é que se ora corretamente. Será que essa é a nossa oração que nós fazemos diariamente? Será que se nós pegarmos a nossa oração dia após dia e compararmos com esse modelo aqui, será que vai bater? Né, irmãos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Sabe, Deus tem uma vontade, irmãos. Deus não está lá sem vontade nenhuma, e Ele quer saber qual que é a nossa vontade para realizar a nossa vontade. Não, irmãos, Deus tem a sua vontade. Sabe, e nós oramos para que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, porque a vontade dEle é perfeita. Sabe, nós oramos para nos conformar à vontade dEle. Sabe, quantas pessoas, irmãos, estão orando para que Deus se conforme à vontade dela? Não, eu vou orar até vencer Deus pelo cansaço, para que Ele faça a minha vontade, porque eu não aguento mais. Não, irmãos, você tem que orar até você se convencer, se conformar à vontade de Deus. Deus, seja feita a tua vontade. Se é da vontade de Deus a gente ser pobre, a gente ser enfermo, seja lá o que for, sabe, seja feita a tua vontade. Sabe, se isso vai honrar a Deus, glorificar a Deus, então seja feita a vontade de Deus. Sabe, olha só a oração modelo. Porque a vontade de Deus, irmãos, por mais que a primeiro momento possa parecer ruim para nós, confiando em Deus, nós sabemos que é a coisa certa a se fazer. Sabe, irmãos, não tem que fazer sentido para nós. Sabe, irmãos, a gente não tem que entrar num raciocínio lógico. Não, Deus, eu quero saber como é que isso vai ser bom. Como é que essa enfermidade aqui vai ser bom? Me explica. Se eu conseguir entender, aí eu aceito a sua vontade. Não, mas a gente não precisa entender nada, irmãos. A gente só precisa confiar em Deus, a gente só precisa ter fé. Então, olha só a oração modelo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Sabe, somente agora, e agora, que ele vai falar sobre as necessidades. Devemos apresentar as nossas necessidades? Devemos. Mas olha só, o sustento para o nosso corpo, né? O alimento. Sabe o que as pessoas acham que precisam de tanta coisa, né? Não, dai-me hoje, Senhor, o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, porque eu gastei mais do que eu devia. Não, irmãos, Deus não tem compromisso com a nossa fatura do cartão de crédito, irmãos. Deus não tem compromisso com um monte de coisa que a gente está pedindo para Deus nos dar. Sabe, Deus é aquele, irmãos, que não tem compromisso em nos dar o pão para que a gente possa se alimentar, sabe? E devemos orar todo dia pelo pão. Dai-nos hoje. Não é a gente ora hoje, oh Deus, prepara o pão aí para o mês inteiro, que eu só vou fazer essa oração aqui. Não, irmãos, é todo dia nós orando pelo pão, pelas necessidades básicas. Sabe? Olha só a oração modelo. Quantas coisas, irmãos, os crentes estão pedindo na oração, uma lista de coisas, de um monte de coisas, irmãos, que Deus não tem compromisso para dar. Deus até dá por graça, mas Ele não tem obrigação de dar, né? As pessoas muitas vezes estão pedindo tanta coisa sem importância para Deus, que elas estão achando que o pão já nem foi Deus que deu. Não, estou precisando de carro, de casa, de um monte de coisa. O pão que tem na mesa nem é nada, eu nem considero isso como algo que Deus deu. O importante para mim agora é
Consegui 10 mil reais aí para pagar a fatura de cartão de crédito ou para fazer qualquer coisa aí que eu estou precisando, né? É fácil, irmãos, simplesmente acharmos que o pão é uma coisa tão pequena e desprezível que nem precisa ser orado por isso, sendo que é isso a necessidade que nós devemos orar. Sabe, o resto que é resto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o pecado daqueles que pecaram contra mim. Né? Muitas vezes as pessoas estão cansadas de perdoar o pecado dos outros. Né? Não aguento mais perdoar o pecado dos outros, não, porque esse irmão aqui, ele só me perturba, eu perturbo ele, me perturba, eu perdoo ele, e ele vem, ele peca de novo, e ele ofende, e o jeito dele, e eu não aguento mais perdoar esse irmão aqui. Né? Muitas vezes as pessoas não querem perdoar o próximo, sabe? Mas elas acham que os outros irritam ele, mas ele acha que não irrita ninguém. Né? As pessoas muitas vezes estão cansadas de perdoar o pecado dos outros, porque eles acham que não estão pecando contra ninguém. Sabe, irmãos, nesse mundo aqui, irmãos, nós somos pecadores. Sabe, irmãos, pode ter certeza que se você está se tem alguém te irritando, pode ter certeza que em determinado momento você irritou um monte de gente também. Né? Porque nesse mundo aqui nós somos pecadores. Então nós nunca temos esse sentimento de eu já perdoei 2 vezes, perdoei 3 vezes, 4 vezes, eu não aguento mais, e vai contando as vezes que perdoou e as vezes que o outro errou. Né? Imagina se Deus virasse para nós e falasse assim, eu já te perdoei aí 10 vezes, eu não vou perdoar só mais essa. Se pecar de novo agora, não tem mais perder não. Imagina se Deus falou, nós estaríamos perdidos, irmãos. Sabe, mas é assim, irmãos, que muitas vezes as pessoas vão levando a vida. As pessoas vão lidando com aqueles que pecam, lidando com aqueles que perturbam. Tá, irmão? Na verdade eles não perdoaram, eles simplesmente estão acumulando, até que chega uma hora que o negócio explode. E explodiu porque eles nunca perdoaram. Porque se perdoaram, se eles tivessem perdoado, não estavam acumulando. Era só mais uma vez que tinha que perdoar. Né? Você vê como é que é fácil nós vivemos uma vida de hipocrisia, né, irmãos? Nós vamos até Deus, pedimos perdão para Deus, mas nós já estamos cansados de perdoar o outro lá que está perturbando. Mas a gente vai até Deus na hipocrisia, querendo que Deus nos perdoe, né? Porque na verdade a gente se acha menos pecador que o outro, né? Na verdade a gente se acha melhor que o outro, a gente se acha menos afetado pelo pecado de Adão do que o outro. Isso daí, então é fácil viver uma vida de hipocrisia. Sabe, não basta apenas enxergarmos a hipocrisia dos outros. Sabe? É preciso enxergarmos a nossa própria hipocrisia e lutarmos contra a nossa própria hipocrisia. Né, irmãos? E é isso que Jesus Cristo está mostrando aqui. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Né? Senhor, não deixa o diabo triunfar sobre mim. Sabe? Não deixa o diabo me vencer. Sabe, eu tenho essas determinadas áreas da minha vida aqui, de pecado aqui, não deixa eu afundar nessas áreas aqui, Senhor. E dá-me força para lutar contra esses pecados aqui. Dá-me força para lutar contra essas dificuldades aqui, porque, sabe, eu tenho essas fraquezas aqui, Senhor. Não deixa o diabo me vencer nessas fraquezas aqui. Dá-me força, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabou a oração. Daí Jesus Cristo vai terminar deixando bem claro: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe, Jesus Cristo termina deixando bem claro, a maneira como nós lidamos com os outros, quando eles pecam com nós, é a maneira como Deus lida com nós quando nós pecamos. Sabe, então toma cuidado se você está cansado com o outro, toma cuidado se você está sem paciência com o outro.
Toma cuidado se você está agindo de maneira ríspida com o outro, porque ele pecou. Toma cuidado, que a maneira como você lida com o próximo é a maneira como Deus lida com você. Também não cai na hipocrisia de achar que você pode tratar todo mundo mal e Deus vai te tratar muito bem e tudo vai dar certo. Não vai. Sabe? Então é fácil, irmãos. Quantas pessoas não estão nessa situação de hipocrisia? Sabe, quantas pessoas não conseguem enxergar todos os pecados dos outros, mas não conseguem enxergar um único pecado em si mesmo? Então, se essas realidades não forem expostas, nós não podemos lutar contra elas, irmãos. Nós não enxergamos a hipocrisia dos outros. Se nós não enxergarmos a nossa própria hipocrisia, sabe, não há como lutar contra elas. Né? Se as pessoas não enxergarem, tem uma coisa errada na minha vida, eu tenho tanta alegria de ir na visita daquele irmão lá rico lá, onde a gente aparece, mas eu não tenho alegria de ir naquela viúva lá, que não vai ver, na casa daquela viúva lá, não tem alegria, não. Se as pessoas não pararem para pensar, tem alguma coisa errada comigo, minha motivação não é correta. Sabe, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso vencer isso. Também isso mostra que tem coisa errada. Sabe, se nós não pararmos para pensar nessas coisas que parecem simples, mas que demonstram problemas espirituais na nossa vida espiritual, tá bom, a gente continua seguindo o caminho até o fim. E o fim desse caminho já recebeu o galardão. Ser visto pelos homens, você não tem uma motivação correta, já recebeu o galardão. Sem salvação para você. Não tem um tesouro eterno para você. Então, facilmente a gente chega no fim da nossa jornada, sabe, irmãos, e se depara com esse tipo de coisa. Se depara com você lembra lá que o povo elogiou você? Então, essa recompensa já foi. Nunca teve uma motivação correta. Por isso, irmãos, que nós sempre devemos olhar para dentro do nosso coração, né, irmãos? E sempre devemos clamar para Deus, para que Ele nos coloque um coração que o ame, um coração que o honre, um coração que o glorifique. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus de oração, em nome de Jesus. Amém.